Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like e o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma apresentação, continuando, na verdade, né? Nós havíamos começado no vídeo passado a falar sobre um importante livro escrito pelo filósofo Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo, né, que ele realmente escreveu várias obras, né? E o livro que nós vamos continuar a discorrer é As Dores do Mundo, né? Onde o Schopenhauer ele vai então retratar várias situações, por exemplo, sobre o amor, sobre a morte, sobre a arte, que nós discorremos no vídeo anterior, e hoje nós vamos discorrer sobre outro ponto, que seria a moral. Mas nós vamos então falar sobre um dos tópicos da moral, né? Aí no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre outros tópicos da moral. Bom, segundo o Schopenhauer, as ações humanas, elas vão depender, né, toda ação humana, ela vai ter, então, 3 graus, ela vai ter, então, vai ter algumas coisas que vão mover a ação humana. Talvez uma dessas questões, ou mais de uma dessas questões que vão mover a ação humana. Mas toda ação humana, ela é movida por um ou mais desses fatores que nós vamos comentar agora. Então, segundo ele, toda ação humana ela pode ser movida, né, por egoísmo, né? E geralmente o egoísmo, então, é aquele tipo de situação, de fator ou de causa, né, vamos dizer assim, que ele vai, basicamente, o egoísmo ele vai fazer com que a pessoa só pense em si mesma. Ela deseja o seu próprio bem. Ela não pensa no bem do outro, ela pensa no bem de si mesma. Uma outra causa que ele vai colocar é a maldade. A maldade é você desejar o mal de outra pessoa, né? Até uma crueldade, vamos dizer assim. Ele vai colocar também como uma outra causa a piedade. A piedade seria aquela onde você se identifica com o seu próximo, com o seu semelhante, e você deseja, né, no caso da piedade, você vai desejar o bem do próximo, até a generosidade, até atos mesmo nobres, né? E finalmente ele vai falar, então na verdade ele vai colocar essas situações que nós, essas 3 causas, na verdade que elas vão então mover, né? Então toda a ação humana ela vai ser movida por uma dessas 3 causas, por uma dessas 3 situações que o Schopenhauer ele coloca aqui. Então, o egoísmo, e geralmente então, ele vai colocar assim, que o egoísmo, né? Vamos então começar pelo egoísmo. Então, nós vamos hoje falar especificamente sobre uma dessas causas que pode ser, que move a ação humana. Então, pode ser uma causa ou pode ser mais de uma causa. Mas toda ação humana tem como base uma dessas causas que a gente colocou aqui. Então, a gente vai falar primeiramente sobre a questão do egoísmo. O egoísmo, geralmente, ele é algo que ele é assim, ele é movido, tá? A pessoa que ela é egoísta, ela geralmente ela não vai se preocupar com o bem do próximo. E o egoísmo, para tentar dissimular a sua, vamos por assim, a sua falta de sentido ou de virtude, né? Vamos dizer assim, ele vai ser dissimulado pela delicadeza, que ela vai tentar ocultar um pouco aquela vergonha que é o egoísmo, né? Ele vai ser assim dissimulado no seu aspecto vergonhoso pela delicadeza, né? Então você procura ser delicado para tentar ofuscar aquele egoísmo que você tem, entende? Então ele vai colocar isso, né? O Schopenhauer, que existe esse lado que o ser humano ele tem, que ele não consegue realmente, e o Estado, né? Também ele coloca, além da delicadeza, o Estado que vai tentar então regularizar, implantar leis para que esse egoísmo não destrua
vamos supor, o egoísmo do homem não destrua as outras pessoas, porque ele, segundo Schopenhauer, se não tiver o freio da delicadeza para dissimular a sua vergonha e o freio do Estado que coloca regras aonde ninguém é maior do que ninguém, vamos dizer assim, todos são iguais perante a lei, então é uma maneira de você frear a destruição que o egoísmo ele causaria. Por exemplo, onde só uma pessoa teria direito de alguma coisa, o outro não teria direito de nada, porque basicamente, quando a gente pensa nessa questão do egoísmo como sendo uma dessas causas, a gente está pensando o seguinte, que a pessoa que é egoísta, né, o indivíduo egoísta, ele só pensa em si mesmo, ele não deseja o bem do próximo, ele só pensa em si mesmo. Na verdade, ele não tem limites. Esse egoísmo é algo onde o ser humano, que nós vamos então comentar especificamente nesse nosso vídeo de hoje sobre egoísmo, que o ser humano ele só pensa em si mesmo. Ele vive naquele mundo dele próprio, onde ele é o centro do universo, onde tudo gira em torno dele. Ele é vamos dizer assim, o rei do universo. Ele não tem, vamos supor, outras pessoas que possam, vamos supor assim, se beneficiar dessa situação. Não, é só ele que se beneficia. Então ele quer tudo para si. Ele quer todos os bens para ele mesmo. O ser egoísta, né? E quando ele não consegue ter todos os bens para si, ele quer dominar os outros. Olha que coisa estranha, né? Ele percebe que ele não pode ter tudo que ele quer, então, como ele não pode ter tudo que ele quer, ele vai usar o domínio como sendo uma ferramenta do seu egoísmo, que é algo muito prejudicial, porque daí ele vai estar prejudicando diretamente outras pessoas, né? Porque, igual a gente está comentando, o egoísta, ele não tem amor pelo próximo. Ele não tem aquele espírito de desejar que o outro também tenha vez. Vamos supor que ele é uma pessoa muito bem-sucedida. Ele é, vamos supor assim, um empresário muito bem-sucedido, né? Ele quer que só a empresa dele tenha sucesso. Vamos supor que alguém montou uma outra empresa ali, né? De repente da mesma área dele, ou não, ele não quer saber do outro, ele quer saber de si. Então, o outro o incomoda, né? O sucesso do outro o incomoda, né? Ele fica incomodado com a questão do sucesso alheio, ele não quer saber que o outro tenha sucesso, né? Muito pelo contrário, o egoísta ele vai desprezar o outro, ele vai realmente, vamos por assim, tornar a existência do outro como sendo uma sombra. Ele vai querer realmente que o outro não tenha nenhum tipo de... Ele vai ignorar o outro. Ele vai ignorar a existência do outro, ele vai ser indiferente ante a existência do outro, porque, como eu falei, só ele é que tem que prevalecer. Essa é a atitude egoísta, né? Basicamente, que o Schopenhauer ele coloca aqui. Então, esse egoísmo ele pode ser, vamos por assim, um pouco freado quando o Estado ele coloca que você não é o centro do universo, meu filho, vamos dizer assim. Os outros também têm vez. Então, o Estado ele vem como sendo um freio para controlar o egoísmo que indivíduos isolados colocam. Então, o Estado vai colocar que você não é o centro, que todos têm vez. Então, ele vai colocar um domínio sobre aquele egoísmo individual e ele vai se colocar como sendo um freio e como sendo algo a ser respeitado. O Estado vai ter que ser, então, respeitado. Então, o Estado, assim sendo respeitado, ele vai fazer com que todos os indivíduos possam ter os seus direitos, eles possam ter a sua vez, a sua voz, né? Ele pode, então, realmente fazer com que haja essa igualdade. Só que, às vezes, como a maldade, o egoísmo, nós estamos comentando aqui, ele é tão evidente, ele é tão assim forte, que essas pessoas que são egoístas, elas não conseguem aguentar elas têm tanta audácia, elas têm tanta astúcia que às vezes o Estado ele não consegue fazer esse controle. Então, toda aquela maldade, aquelas perfídias humanas, aquelas coisas negativas do ser humano, eles podem acontecer a despeito dessa ordem do Estado, a despeito dessa, vamos dizer assim, dessa forma que o Estado tem de tentar organizar, de tentar colocar um freio. Às vezes, essas pessoas egoístas, elas ainda encontram um espaço para colocar as suas maldades em evidência,
a sua perfídia, toda a sua ignorância, a despeito, então, dessa autoridade que o Estado impõe, entende? Então, às vezes, mesmo tendo a autoridade do Estado, as pessoas egoístas, elas encontram uma maneira de colocar a sua maldade em ação, entende? Então, elas conseguem, às vezes, assim, intervir nisso. E isso é claro, porque se a gente olhar, por exemplo, na história da humanidade, a gente vai ver que poucas pessoas foram moralmente interessantes. Elas sempre se pautaram por uma atitude egoísta, né, ao longo da história. Então, desse ponto de vista moral, existem poucos indivíduos que prezam pela moralidade, pela religião, por aquilo que é ético, que é correto. Porque até nós esquecemos de falar, mas a virtude, ela é algo que não é, vamos supor assim, algo que a pessoa ela vai aprender a ser virtuosa. Ela não é algo que a pessoa aprende a ser virtuosa, né? Ela simplesmente é um instrumento. Assim como uma pessoa que ela vamos supor assim, tem conhecimento estética, ela não vai formar grandes profissionais da área, porque a virtude não é uma coisa que a pessoa aprende, ela é simplesmente um instrumento. Então, dificilmente você vai ver seres que realmente vivam essa virtude, vivam vamos dizer assim, uma vida totalmente diferente daquela que o egoísta coloca. Vai ser muito difícil uma pessoa ela ser virtuosa, entende? Por quê? Porque ela não é algo que se aprende, é algo que é simplesmente um instrumento. E poucas pessoas se pautam por essa moralidade, né? Por essa questão de colocar a religião ou os aspectos éticos, né, em voga, né? Poucas pessoas colocam isso, né? Então é por isso que a gente não tem uma sociedade de pessoas que tenham virtudes, que pessoas que tenham a moral muito bem feita. Por quê? Porque isso, até a própria história relata isso, que são indivíduos imorais que muitas vezes produziram sociedades e produzem sociedades imorais, né? São esses próprios indivíduos que vão produzir essas sociedades imorais. Então, o Schopenhauer ele vai colocar o seguinte: ele vai colocar que existe algo que é a questão da consciência, né? A consciência humana. Mas essa consciência humana, às vezes o indivíduo ele não tem essa consciência e ele simplesmente vamos dizer assim, se furta de cometer um ato grosseiro, um ato imoral, um ato assim errado, politicamente errado, algo que seja repugnante, algo que seja antiético. Ele vai fazer isso por quê? Porque ele tem medo das consequências dos seus atos. Ele acaba se arrependendo, evitando determinadas coisas, não é porque ele é uma pessoa assim, nossa, como eu sou ético, não, é porque ele realmente tem medo das consequências dos seus atos. Ele tem medo, né, disso, ele tem medo dos homens, ele tem medo da religião, ele tem medo daquilo que é convencionalmente colocado. E não é que ele tem medo porque ele é uma pessoa que teme, que ele tem valores assim a ser estimados, não, é porque ele tem medo das consequências dos seus atos, entende? Não é que ele tem uma consciência humana realmente feita, é uma coisa mais pautada pelo medo, né? Medo das consequências, entende? Mas ele também coloca, o Schopenhauer, que é importante os seres humanos terem princípios morais. Embora essa não seja a base da moralidade, segundo Schopenhauer coloca, mas é importante que os indivíduos tenham princípios morais, né? Por quê? Porque isso é algo que em determinados momentos ele vai ser alimentado pela moralidade, como se fosse um reservatório, que vai fazer com que em determinados momentos onde o indivíduo agiria de determinada forma imoral, se ele tem princípios morais, ele vai conseguir agir de uma outra maneira e não agir de uma maneira que seria muitas vezes levada por seus instintos imorais, por aquele momento assim onde ele não consegue agir de uma maneira sensata. Então, embora não seja o princípio da moralidade, os princípios morais são importantes para que em determinados momentos, para que em muitos momentos o indivíduo não se deixe levar por aquele comportamento muitas vezes imoral que o ser humano tem. Então, o indivíduo que tem princípios morais, ele consegue ser uma pessoa coerente e uma pessoa correta nesses momentos onde ele não seria.
principalmente pelos maus exemplos que ele vê ao seu redor, entendeu? E o Arthur Schopenhauer ele vai falar também que os atos e as ações de um povo, por exemplo, eles podem ser mudados por dogmas, mas isso geralmente é algo exterior. Aquelas suas ações internas é que movem determinadas situações, são levados pelo espírito, e isso muitas vezes faz com que aconteçam coisas negativas com determinadas pessoas e outras pessoas, e isso não aconteça nada com determinadas pessoas, né? Porque às vezes são os atos humanos ali que faz com que isso aconteça, né? O ser humano, ele, como eu falei, ele, muitas vezes ele age por aquilo que ele sente, né? E isso às vezes causa consequências para uns e para outros não. E esse freio que o Estado coloca, que o Arthur Schopenhauer deixa muito claro, é que o indivíduo ele não quer ter consequências negativas. Mas isso é tudo uma questão que ele vê que não vai ter consequências negativas com isso. Não é que ele está preocupado, é porque ele quer, de uma maneira, viver de acordo com aquilo que o Estado, com aquilo que vai trazer menos problemas, menos consequências. Não é que ele não é que ele fica preocupado com aquilo que o Estado, com aquilo que, se ele está sendo uma pessoa, vamos por assim, imoral, é porque ele tem medo, ele é um ser humano que ele é pautado pelo medo, ele tem medo de fazer alguma coisa errada e isso dar algum problema. Então, são coisas que é o Estado que está controlando, que está colocando assim as consequências dos seus atos, se eles agirem. Mas isso não é algo que é a vontade do ser humano que está sendo feita. Porque se fosse depender da vontade do ser humano, o mundo seria pervertido. O mundo continuaria sendo pervertido, sendo ruim. Bom, então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre essa importante obra do Arthur Schopenhauer, que vai falar sobre as dores do mundo, sobre aquilo que pauta a existência humana, sobre aquilo que realmente está acontece com o homem, né? com as suas atitudes humanas. Eu agradeço a todos pela atenção, então eu espero que vocês possam realmente ter gostado do vídeo e ter entendido esse primeiro tópico que nós colocamos aqui a respeito da moral, né, que, como nós falamos, a moral ela é regida, né, por três aspectos que seriam o egoísmo, a maldade, a piedade, né, que são assim basicamente aquilo que rege a moral. Né? No próximo vídeo a gente vai continuar a falar sobre esse assunto da moral e eu espero que vocês possam ter gostado. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.